Bem-vindo de volta. David Gibbs é atualmente professor de História na Universidade do Arizona e se junta a nós hoje para discutir como a academia, assim como o jornalismo, muitas vezes se torna instrumento do Estado e também uma defensora confiável da guerra. Então, obrigado por voltar ao programa. Obrigado pelo convite, Glenn. 25 anos atrás, você iniciou um grande debate sobre os vieses dentro da academia, e o título do seu trabalho era Ciência Social como Propaganda. Como eu disse, sinto que isso não é apenas uma questão da academia. Especialmente nos dias de hoje, vemos que acadêmicos, assim como jornalistas, se alinham muito de perto às narrativas do governo. Mas suponho que o problema seja bem mais profundo do que isso. Eu queria saber se você poderia... Bem, talvez possamos começar desenvolvendo melhor o seu argumento. Bem, deixe-me dizer que isso é, em certa medida, algo pessoal, no sentido de que obtive meu doutorado em 1989. Não em História, mas em Ciência Política, no MIT. E o Departamento de Ciência Política do MIT tinha uma ligação estreita com o Centro de Estudos Internacionais, que foi fundado, em certo sentido, pela Agência Central de Inteligência, para conectar o MIT à agência. E ele, sabe, continuava existindo quando eu estava lá. E eu ficava muito fascinado por essas ligações extraordinárias entre uma instituição acadêmica, o MIT, de um lado, e a CIA do outro. E isso parecia muito questionável, porque uma das críticas, e com razão, contra a União Soviética, e de novo isso foi durante a Guerra Fria, quando eu fiz a pós-graduação, era que não havia distinção entre a academia, que não era independente, e o governo. Ela estava estreitamente ligada a órgãos do governo. Era uma expressão da propaganda governamental. Isso era verdade. E supostamente o que diferenciava as sociedades livres, naquela época, gostávamos de chamá-las de mundo livre, era que a academia era independente. Os acadêmicos deveriam ser agentes independentes, não agentes da propaganda do governo. Mas parecia realmente problemático que uma das principais instituições do país, o MIT, estivesse tão estreitamente ligada à Agência Central de Inteligência. E isso despertou muito meu interesse pelo tema. Então comecei a ler sobre o assunto. E uma das coisas que ficou muito clara foi que certamente no período inicial, nos anos 50 e 60, um dos principais financiadores de pesquisas no exterior, nas ciências sociais, não apenas em ciência política, mas em todas as ciências sociais, era a CIA e a inteligência militar. Bruce Cummings, da Universidade de Chicago, disse que seria apenas um leve exagero afirmar que ou você trabalhava para a CIA, ou se não trabalhasse para a CIA, receberia uma batida na porta do FBI. E isso, claro, era muito ameaçador no início da Guerra Fria. E então havia, digamos, esse golpe duplo, que ligava os campos acadêmicos, especialmente nas instituições de prestígio, ao principal serviço de inteligência dos Estados Unidos, a Agência Central de Inteligência, a CIA. Isso gerava muitos problemas na minha visão. Um deles era o sigilo. A CIA foi criada, e uma das razões para sua criação, em 1947, para ser uma agência super secreta, muito mais sigilosa do que o Departamento de Estado ou as Forças Armadas regulares. Uma agência voltada a realizar ações eticamente e legalmente questionáveis, como derrubar governos, participar de assassinatos e coisas do tipo. E a CIA era altamente secreta, e os acadêmicos que trabalhavam para ela tinham de fazer isso em segredo. Bem, posso entrar em mais detalhes sobre isso, mas você quer me fazer alguma pergunta? Quer fazer alguma intervenção? Não. Por favor, continue sobre o que você disse. Mas eu também queria perguntar, de que diferentes maneiras eles intervêm na academia e no jornalismo? Porque eu acho que muitas vezes, as agências de inteligência começaram cedo a exercer influência sobre ONGs, por exemplo. E as ONGs deveriam ser... Eu gosto da ideia das ONGs porque é preciso institucionalizar e estruturar a sociedade civil de uma forma que permita ao público influenciar o processo democrático, além de simplesmente aparecer para votar a cada 4 anos.
Mas há um enorme poder nisso, se você puder manipular a sociedade civil para fazer o que você quer. Então, a comunidade de inteligência entrou nisso. Mas também as ONGs, aos think tanks. É que existem muitas áreas em que as pessoas acham que há independência, quando na verdade não há. Mas achei interessante, porque na minha cabeça a universidade deveria ser o último bastião do pensamento independente do Estado. Mas você discorda. Eu discordo, sim. Never has been. You disagree. I disagree, yes. Yeah. Well, I mean, I'll be very specific. What are the connections between the CIA? Bem, vou ser bem específico. Quais são as conexões entre a CIA e o meio acadêmico? O melhor registro sobre isso é uma investigação do Senado dos Estados Unidos, de 1975, conduzida pelo senador Frank Church. Era o chamado Comitê Church. Eles emitiram um enorme número de relatórios. Foi uma investigação séria. Não foi uma tentativa de encobrir o caso, pelo menos não em sua maior parte. E eles tocaram levemente nessa questão, aliás, do meio acadêmico. Por algum motivo, não entraram nesses detalhes. Mas uma coisa que eles investigaram foi a consultoria secreta prestada por muitos acadêmicos. Mais uma vez, acho que os acadêmicos mais prestigiados, eles foram atrás dos melhores, naturalmente, nas instituições mais prestigiadas. Por que não? Esses acadêmicos tinham contratos com eles, e os contratos envolviam prestar consultoria para a CIA. Eles escreviam relatórios secretos para a CIA, e isso era mantido em segredo. E acho que com o tempo os acadêmicos diziam, veja, eu sou professor. Sou avaliado profissionalmente por publicar em revistas acadêmicas e por editoras universitárias, não por relatórios secretos. Por favor, deixem que eu publique este relatório. E então a CIA disse, vamos chegar a um meio termo. Bem, você pode publicar o relatório, se nos deixar editar o relatório, higienizá-lo, como eles dizem. Então, basicamente, relatórios higienizados acabavam sendo publicados e também financiados pela CIA. A investigação do Senado constatou que, acho que o termo usado foi, pelo menos 1000 livros tinham sido publicados com apoio secreto da CIA. Reparem na expressão, pelo menos, certo? Então são mais de 1000. E, portanto, suponho que isso significasse que você poderia entrar numa biblioteca hoje, tirar da estante livros publicados, digamos, pela editora da Universidade de Princeton, escritos por algum acadêmico prestigioso, e não saber que tinham sido financiados pela CIA e editados secretamente pela CIA. O fato de isso ter sido feito em segredo é mais uma vez um problema real, porque você não sabe o que foi retirado. Supõe-se que acadêmicos sejam objetivos, ou seja, que estejam empenhados na busca pela verdade, e não deveriam agir de forma partidária. Não se deveria ter conflitos de interesse. Isso levanta questões um tanto semelhantes às da área biomédica, digamos assim, em que acadêmicos pesquisam a eficácia de medicamentos e são financiados pela empresa farmacêutica que os fabrica. Esse é um problema real nas ciências biomédicas. Mas, pelo menos, uma coisa é clara. As revistas biomédicas exigem divulgação completa. Se você é financiado por uma empresa farmacêutica, precisa informar esse financiamento, o que faz sentido. Você pode pesar o possível viés em relação às conclusões. Isso não acontece na ciência política nem nas ciências sociais. Eu nunca vi um artigo de periódico, nem um livro, dizendo, senhoras e senhores, isto foi financiado pela CIA e editado pela CIA. Nunca vi isso. Se já aconteceu, eu não sei. Então isso é feito em segredo, certo? De certa forma, em certo sentido, você poderia dizer que isso engana o público que lê esses livros, porque as pessoas não sabem dos vieses ocultos do autor. Então acho que isso levanta sérias questões éticas. Agora, algumas pessoas tornaram públicas suas consultorias. Robert Jervis, de Columbia, é consultor da CIA há muito tempo. Ele é um professor prestigioso. Não sei onde ele está agora, talvez esteja aposentado. Ele foi professor na Columbia e presidente da Associação Americana de Ciência Política. Eu debati essa questão com ele publicamente há 20 anos num programa de rádio chamado Democracy Now! E ele insistiu que isso não tem nenhum impacto sobre a pesquisa dele. E mais uma vez o problema é que não sabemos o que. Eu acho que sempre vai haver influência.
Você sempre vai ser influenciado pelas pessoas que financiam você. E se você... O problema é que existe um conflito de interesses básico, porque, por um lado, se você é cientista político, está estudando conflitos internacionais. Por outro, está sendo financiado por uma parte interessada, que é a CIA. Isso significa que, naturalmente, você vai tender a ser parcial em favor dessa agência e provavelmente deixar muita coisa de fora. O que é muito marcante é que, quando entrei nesse debate, eu tinha feito um levantamento das revistas acadêmicas. Isso foi há muito tempo. Eu examinei 5 grandes periódicos, os principais periódicos de ciência política que tratam de relações internacionais. Enfim, são muito conhecidos por quem é da ciência política, aqueles de que vocês já ouviram falar. E eu analisei todos os artigos que eles publicaram durante um período de 10 anos, de 1990 a 2000. Não encontrei um único artigo que discutisse de forma significativa as operações secretas da CIA. Nenhum. E é muito difícil para mim acreditar que o financiamento da CIA não teve nada a ver com isso. E é uma afirmação muito forte dizer que durante uma década não houve nenhuma menção significativa a uma das principais formas de atuação dos Estados Unidos na Guerra Fria, que são as operações secretas. E sim, eu acho que isso foi resultado direto do financiamento da CIA à profissão. Acho que havia uma relação aí. E acho que essa é uma das razões pelas quais fizeram isso, aliás. Eles não só gostavam das informações fornecidas pelos cientistas políticos. Isso também significava que eles controlariam a área e garantiriam que a ciência política, e outras áreas também, aliás, não discutisse temas que não deveriam ser discutidos em sociedade civilizada. Hoje isso não é tão ruim assim. Acho que cerca de 10 anos atrás, uma pessoa chamada Lindsay O'Rourke, do Boston College, publicou um livro chamado Mudança Clandestina de Regime. Na verdade, é um livro bem bom, quer dizer, acho que ele tem algumas falhas, mas cataloga um enorme número de operações clandestinas da CIA. E ganhou um prêmio, está recebendo atenção. Acho isso positivo. Talvez mostre que está surgindo um pouco mais de equilíbrio. Aliás, um detalhe. O professor O'Rourke foi aluno de John Mearsheimer, o que eu acho interessante. John Mearsheimer é uma pessoa muito conservadora e muito ligada ao establishment da política externa. Mas ele tem uma característica que o diferencia. Ele é realmente muito honesto e está disposto a se expor. Aliás, isso é incomum. Acho que uma perspectiva interessante aqui é que muitas pessoas até hoje gostam de acreditar que os acadêmicos são radicais, que estão constantemente desafiando o poder, que vão incessantemente atrás de interesses poderosos no setor privado e no governo, e que estão tentando derrubar tudo. Nada poderia estar mais longe da verdade. A academia está profundamente entrelaçada com o poder, a começar pela CIA e pelas muitas outras agências, pelo Departamento de Segurança Interna, pelos militares e pelo setor privado. Ela recebe um financiamento enorme do setor privado, incluindo as ciências sociais, que são direcionadas ideologicamente. E acho que as pessoas têm uma percepção equivocada da academia por causa das guerras culturais. Elas presumem que, se você começa a argumentar sobre alguma questão cultural relacionada a gênero, raça e sexualidade, isso prova que você é algum tipo de radical. Quando, na verdade, também se pode ver isso como uma forma de distrair as pessoas. Mas, de qualquer forma, em questões relacionadas às coisas com que as pessoas no poder realmente se preocupam, como operações encobertas, a academia tem sido profundamente conservadora e profundamente entrelaçada com o poder, começando pelo tipo de conexões que estou descrevendo. Também quero discutir o jornalismo, mas, de novo, quero ver se você gostaria de acrescentar algo, Glenn. Não, eu queria saber sobre o jornalismo. Primeiro, quero dizer que o professor Mearsheimer, assim como o falecido Stephen Cohen, os dois observaram que quando começaram a criticar a política externa, de repente todos os convites da CNN e das outras grandes redes de notícias pararam. De repente, deixaram de ligar. Então, sim,
Obviamente há algo aí. Você vê até que ponto os acadêmicos são acolhidos pela mídia quando começam a se afastar do discurso público. Mas isso vem do governo. Mas Robert Jervis, sim, ele morreu há alguns anos, certo? Tudo bem. Mas sim, eu queria perguntar também, além de como os jornalistas se encaixam nisso, quais são então os principais objetivos das agências de inteligência? Você mencionou que elas não queriam nenhuma cobertura das operações clandestinas, mas há outras questões centrais em que essencialmente elas querem moldar o conhecimento ou a informação. Eu acho que, de modo geral, o que eles querem, a CIA e, em geral, as principais agências do governo, todo o establishment de política externa, se você pensar nisso de forma mais ampla do que apenas as agências governamentais, o que eles querem basicamente é uma academia submissa, que atue como porta-voz da política oficial. É isso. Se você olhar as principais revistas e for além de questões culturais, como masculinidade, política externa e coisas desse tipo, for além disso, o que elas dizem é indistinguível do que está sendo dito por agências governamentais e por entidades como o Conselho de Relações Exteriores, em Nova York. Isso representa o poder. A academia respeita o poder. Ela tende a se curvar ao poder. E na questão das relações internacionais, a grande potência são as agências da potência geopolítica dominante, os Estados Unidos, e, em certa medida, seus acólitos em lugares como a Europa. E como você sabe, eles têm postos avançados no exterior, é claro, por toda a Europa e no Japão, imagino. Aliados dos Estados Unidos pelo mundo todo, a academia americana. Isso está diminuindo à medida que a China ascende, inclusive no meio acadêmico. Mas acho que, mesmo agora, os Estados Unidos ainda são o farol para o qual as pessoas olham no meio acadêmico. Ainda são o centro de muitos programas de doutorado prestigiados, de muitas revistas prestigiosas e assim por diante. E as pessoas olham para os Estados Unidos e para o poder americano como algo que respeitam. E parte disso é que, quer dizer, há muitos motivos para isso. Um deles é o financiamento. Muitos acadêmicos são financiados por órgãos do governo, e isso realmente influencia toda a profissão. No jornalismo acontecem coisas parecidas. Houve um estudo feito por... como era o nome dele? Bernstein. Ele ganhou o prêmio Pulitzer e ficou famoso por Watergate. Ele e Woodward revelaram o caso Watergate nos anos 70 e ficaram muito conhecidos. Ele publicou um estudo na Rolling Stone, em 1977, chamado A CIA e a Imprensa. A CIA e a Mídia, acho que era esse o título. Ainda dá para encontrar, está na internet. E esse foi o estudo mais sério que eu já vi, nunca contestado seriamente nos fatos, sobre o papel da mídia. Descobri que várias centenas de jornalistas americanos trabalhavam para a CIA, de uma forma ou de outra, e 200 deles tinham acordos de sigilo ou contratos de trabalho secretos com a CIA. Ora, até onde sei, isso viola todos os padrões de ética jornalística de que já ouvi falar. Mas foi isso que aconteceu. E a principal publicação era, surpresa, o New York Times. Por que o New York Times? Bem, pense nisso. Obviamente, se você quer influenciar toda a mídia, influenciar o New York Times é um bom ponto de partida. E acho que mesmo internacionalmente, percebo que muitas publicações estrangeiras buscam no New York Times uma referência. Por aquilo que vale, durante a Guerra Fria e entrando nos anos 90, eu li a imprensa europeia. Eu leio francês, então lia o Le Monde e lia a imprensa britânica. E ela era muito melhor do que a dos Estados Unidos. Era independente. Nos últimos 20 anos, ela se tornou quase um clone do New York Times. Parece que, quando estou lendo o Le Monde ou algo assim, é como ler o New York Times em francês. Então, acho que o New York Times realmente é o lugar a que se deve recorrer se você quer influenciar tudo. Foi isso que a CIA fez. Arthur Ochs Sulzberger, que foi editor do New York Times por muito tempo, acho que nos anos 60, se não me engano, era amigo pessoal próximo de Allen Dulles, diretor da CIA durante muito tempo. E houve casos em que,
casos documentados em que Dulles pediu a ele que acobertasse a CIA e Sulzberger disse que sim. Então esse é realmente o papel da imprensa, ser mais uma vez uma porta-voz do governo. E isso, devo acrescentar, se desfez durante a Guerra do Vietnã. A guerra no Vietnã abalou a confiança na política do governo. Houve a síndrome do Vietnã, quando a imprensa se tornou muito mais crítica, inclusive o Times. E a academia, em certa medida, de forma limitada, também se tornou mais crítica. Foi por isso que houve as investigações do Senado sobre a CIA. Mas aquele foi um período breve, e por volta do fim dos anos 70, tanto a academia quanto a CIA voltaram ao seu papel submisso, que, pelo que posso ver, ainda desempenham. Isso nunca acabou. Na verdade, eu diria que se aprofundou com o fim da Guerra Fria. Quer dizer, agora você tem ex-diretores da CIA e outros sendo apresentados como especialistas, sem nenhuma consideração pelo fato de que um agente da CIA é treinado para mentir. Quer dizer, é isso que eles fazem. É para isso que você é treinado na inteligência, para mentir. E isso nunca é levado em conta aqui. Eles são tratados abertamente como fontes sérias de informação, de uma forma que vai até além do que era verdade durante a Guerra Fria. Então, eu diria que essa sensação de que todos eles estão de conluio não era verdadeira apenas na Guerra Fria. Ela se tornou ainda mais verdadeira agora. Agora, eu queria saber se você viu alguma... Quer dizer, você provavelmente acompanhou bem de perto o período do Russiagate, porque eu achei que foi um momento interessante em que as agências de inteligência e a mídia agiam de mãos dadas. E também houve um desenvolvimento bastante interessante, partindo do que você disse. Ex-diretores da CIA e da NSA estavam todos conseguindo empregos em diferentes veículos de notícia, como especialistas. E eu pensei, pelo menos nos anos 70, eles tinham a decência de encobrir esse tipo de coisa. Mas agora tudo é feito, sabe? Às claras, essencialmente. É só colocar tudo em público que ninguém pode pegar. É simplesmente a CIA como uma opinião de especialista. Mas você viu isso durante o Russiagate? Você sentiu que era mais explícito do que antes? Porque... A Rússia foi um caso interessante, no sentido de que, a partir de 2016, houve uma série de acontecimentos que, na minha opinião, abalaram as elites dos dois lados do Atlântico. O primeiro foi o Brexit, e acho que isso foi um choque tremendo na Europa e também nos Estados Unidos, mas especialmente na Europa. E o segundo foi, claro, a primeira eleição de Donald Trump para presidente. Acho que na época ele era visto como profundamente hostil à OTAN. Na prática, não foi bem isso que aconteceu. Em grande parte, ele acompanhou a guerra da OTAN na Ucrânia, mas ele era visto como profundamente hostil à OTAN e possivelmente como alguém que mudaria a política externa dos Estados Unidos de formas fundamentais. Isso foi um choque enorme para os estamentos políticos americanos e europeus. Acho que as pessoas meio que perderam a cabeça. Isso afetou a mente delas. Elas realmente enlouqueceram e procuraram um bicho-papão. Eles não queriam uma resposta complexa. Queriam uma resposta simples. A resposta complexa, é claro, é que o público tinha perdido a confiança em grande parte do establishment e procurou candidatos antissistema. Nos Estados Unidos, ironicamente, esses candidatos antissistema eram dois: Donald Trump e Bernie Sanders. Em certos aspectos, eles são, obviamente, muito diferentes. Em outros, são duas faces da mesma moeda. São antissistema, e foi por isso que as pessoas os apoiaram. As pessoas também esquecem que Bernie Sanders surgiu do nada. Ninguém tinha ouvido falar dele. Ele era senador, sim, mas um senador obscuro. Quase venceu a presidência. Em vez disso, Donald Trump venceu a presidência. Mas os establishments não conseguiam admitir nenhuma culpa. Na Europa, eles não fizeram nada de errado. Não fizeram nada de errado. Nada do que fizeram de errado levou ao Brexit. Isso simplesmente surgiu do nada. Então, a pergunta era, o que causou essas coisas? E a resposta era, a Rússia fez isso. Devia ter sido uma conspiração russa.
Então, os jornais nos Estados Unidos, mais uma vez eu não acompanhei a imprensa britânica tão de perto quanto acompanhava no passado, mas imagino que ela também tenha dado muito destaque à Rússia, à interferência russa, à desinformação. O termo desinformação eu ouvia repetidamente. A desinformação russa era a causa de todas essas coisas. Durante anos, nos Estados Unidos, continuaram insistindo que a eleição de Donald Trump tinha sido arquitetada pelos russos. O New York Times estava cheio disso. Lembro que no início, quando eu li aquilo, pensava que as alegações eram tão absurdas que ninguém as levaria a sério. Mas então todo mundo estava levando isso a sério. Todos os meus amigos estavam levando isso a sério. O pensamento seguinte que me veio foi: parece que alguém está tentando preparar o terreno para uma guerra com a Rússia. Eu me lembro de pensar isso já em 2016. Bem, aqui estamos. Quero dizer, não é como se essas coisas não tivessem efeitos, mas é preciso enfatizar o quão absurdo isso é. As alegações eram de que havia algumas campanhas nas redes sociais criticando Hillary Clinton e que isso só podia ser uma campanha maciça dos russos para eleger Donald Trump. E houve 3 estudos sobre a eficácia dessas campanhas nas redes sociais. Um foi feito pela revista Proceedings of the National Academy of Sciences, o segundo pela revista britânica Nature, revisada por pares, e o terceiro pelo Instituto para o Novo Pensamento Econômico, em Nova York. Acadêmicos de ponta chegaram a conclusões idênticas, usando metodologias diferentes. Mas as conclusões foram idênticas. Influência zero. Certo, a campanha nas redes sociais não teve nenhuma influência sobre o público, certo? Em outras palavras, o termo que eles usaram foi indetectável, certo? Eles não conseguiram detectar nada em termos de influência. E ainda assim, essa foi uma das principais notícias por anos, a desinformação russa elegendo Donald Trump, certo? E presumivelmente também causou o Brexit. Então parecia algo extraordinário. Mas para mim parecia bastante óbvio que grande parte disso vinha dos serviços de inteligência, sendo abertamente promovida por ex-agentes aposentados da CIA. E há uma frase: uma vez CIA, sempre CIA. Você pode se demitir, mas nunca pode sair de verdade. Então para mim parecia que os serviços de inteligência estavam tentando fabricar isso. Alguém estava fabricando. Isso era claro. E não havia nada de substancial nisso. Então é isso. Isso ajudou a envenenar a política americana, mas também envenenou as relações internacionais. Estou convencido de que desempenhou um papel significativo nos acontecimentos que levaram à guerra que está ocorrendo atualmente na Ucrânia. Mas eu diria também que o que acho um pouco chocante é como a academia, assim como os jornalistas, se alinhou completamente aos argumentos do governo nessa guerra também. Quer dizer, todo o argumento dos países da OTAN, dos governos, de que a guerra não foi provocada, por exemplo. Eu acho isso chocante, porque, se você analisar a literatura hoje, há evidências intermináveis de que os líderes políticos e militares do Ocidente sabiam que o expansionismo da OTAN provavelmente provocaria um conflito com a Rússia. Como o ex-diretor da SAIA, William Burns, disse certa vez, Ucrânia e OTAN são a mais vermelha de todas as linhas vermelhas. E o ponto que ele fazia era que a Rússia se sentiria obrigada a intervir, mesmo que não quisesse. Quero dizer, há todas essas evidências de que os russos viam isso como uma ameaça. Nós sabíamos que era uma ameaça. Isso não pode realmente ser contestado, mas é ignorado pelos acadêmicos. Eles não discutem isso, não tocam no assunto. E também há toda essa ideia de que a Ucrânia deveria ter o direito de escolher de qual aliança faria parte. Ela escolheu o Ocidente, tentou escapar da Rússia, tudo isso. Eu não vejo os acadêmicos questionando isso também. Quero dizer, a academia deveria buscar a verdade. Mas todas as pesquisas entre 91 e 2014 mostravam que apenas uma pequena minoria dos ucranianos queria isso, que os americanos foram os principais defensores disso, e os europeus seguiram a linha, como costumam fazer.
Mas, de novo, nada disso pode ser contestado. Então, o que os acadêmicos fizeram? Ignoraram. E é a mesma coisa nesse outro caso, a invasão em larga escala de 2022, em que o argumento era: bem, os russos fizeram uma invasão em larga escala com a intenção de conquistar toda a Ucrânia. Mas sabe, há muitas evidências. O próprio Zelensky disse, no primeiro dia após a invasão russa, que já tinha sido contatado pela Rússia para iniciar negociações e pôr fim rapidamente à guerra, com base na restauração da neutralidade da Ucrânia. Vemos que eles lançaram menos bombas sobre a Ucrânia no primeiro mês do que os Estados Unidos lançaram sobre o Iraque nas primeiras 24 horas, entendendo que a violência excessiva prejudicaria a diplomacia. Vimos o baixo número de tropas. Não se conquista um país de 35 milhões de habitantes com 100 mil soldados. Nada disso pode ser contestado. Mas, em vez disso, vemos que eles nem sequer discutem o assunto. Não conheço nenhum acadêmico na Europa que sequer discuta o fato de que russos e ucranianos começaram a falar de paz já no primeiro dia. E o mesmo vale para essa questão de Istambul. Quer dizer, você pode ter todas as provas. Pode ter um ministro das Relações Exteriores turco afirmando que russos e ucranianos queriam quase desesperadamente chegar a um acordo. Mas os Estados Unidos e o Reino Unido torpedearam isso. Isso pode ser confirmado pelo primeiro-ministro israelense, o ex-primeiro-ministro, isto é, Bennett. Ainda assim, isso não aparece em nenhuma discussão acadêmica. E é chocante para mim que nada disso sequer vale a pena ser mencionado. E acho que sei o motivo. Quer dizer, não estou dizendo que todos os acadêmicos estejam na folha de pagamento da CIA, mas existe uma campanha de intimidação considerável. Quer dizer, se você mencionar qualquer uma dessas coisas, vão te crucificar. Não haverá mais carreira para você. Mesmo em particular, há um custo social alto, muito alto, se você começar a mencionar qualquer coisa que enfraqueça a posição do governo. É só que eu gostaria de saber qual outra explicação poderia haver. Como é possível conviver com essa omissão de eventos fundamentais que são simplesmente, difamados como, isso é coisa que os russos diriam. Bem, eu acho mais uma vez que o que você está dizendo aqui é 100% verdade. Certamente foi essa a minha experiência. E eu acho que, eu sou professor titular, tenho estabilidade, isso me dá um alto nível de proteção. Então não estou particularmente preocupado. Mas se eu não tivesse estabilidade, certamente teria muitos motivos para me preocupar. E existe sim uma situação em que você paga um preço profissional. John Mearsheimer, eu não acho que ele realmente se importe. Mas ele não é mais convidado para escrever artigos de opinião no New York Times. Ele também não é mais convidado para a CNN, nem para os programas de notícias da grande mídia que antes o recebiam. Então você paga um preço por isso, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Pessoas que talvez não falem mais com você, colegas que têm sentimentos muito fortes sobre isso, vão denunciá-lo de todo tipo de maneira. Vão dizer que você é um fantoche do Putin, seja lá qual for o termo da moda no momento. Então, sem dúvida, há um preço a pagar. E a maioria dos professores, mesmo que conheça os fatos, não está disposta a correr esse risco. E até certo ponto, eu consigo entender isso, especialmente, mais uma vez, se o seu emprego está em risco. Nesse caso, pode ser prudente agir assim. Mas uma das perguntas, de novo, é por quê? E eu acho que o meio acadêmico, de fato, olha para o poder com respeito. Isso sempre acontece tanto no setor privado quanto no público, e tende a ser muito submisso ao poder, apesar, mais uma vez, da reputação dos acadêmicos de serem combativos e contrários ao poder. É um mito completo. Na minha experiência, não há verdade alguma nisso. É muito raro encontrar um acadêmico disposto a desafiar o poder em qualquer sentido significativo. E isso aparece de maneiras triviais. Alguns anos atrás, havia desconstrução. Acadêmicos desconstruindo desenhos animados, e esse tipo de coisa era considerado radical. Mas em termos de desafiar a CIA ou a política dos Estados Unidos na Ucrânia,
Isso simplesmente não se faz. Isso simplesmente não se faz. That's just not done. That's just not done. And there was, I think, the best way to put. E sabe, acho que a melhor forma de colocar isso é que no início da Guerra Fria, a Associação Histórica Americana elegeu como presidente Conyers Reed, professor da Universidade da Pensilvânia. Ele fez um discurso presidencial em 1949. Foi publicado na American Historical Review. E ele disse... Deixa-me ver se consigo encontrar. Eu consigo. Onde foi parar? O que ele disse? Vou só parafrasear. Ele disse que todos os exércitos precisam marchar juntos sob algum símbolo. Na União Soviética é a foice e o martelo. Na América são as estrelas e listras. E o acadêmico não está mais livre dessa obrigação do que o físico. E isso, sabe, nós temos que instituir uma espécie de controle intelectual aqui, se quisermos vencer esta guerra. E ele disse, isso pode soar como algum tipo de controle social sendo defendido aqui. Em resumo, é isso mesmo. Então, sabe, ele estava declarando explicitamente o que eu acho que realmente era a ideia. A academia deveria se alinhar à política oficial. E ele foi muito mais explícito e direto sobre isso do que qualquer pessoa antes ou depois dele seria. Mas eu acho que foi isso, em certa medida, o que aconteceu. Os acadêmicos se alinharam ao governo e permaneceram alinhados ao governo, exceto brevemente durante o desastre do Vietnã e alguns outros episódios. Mas, no geral, eles aderiram, em sua maioria, à política oficial. E eu vejo isso como algo muito coerente com tudo isso. Tenho que dizer que o nível de repressão à discussão aberta aqui é o pior que já vi na minha vida. Eu vivi os anos 1980. Nunca foi tão ruim quanto agora. Acho que seria preciso voltar, talvez ao início dos anos 1950, ao período do macartismo, para encontrar uma atmosfera tão opressiva quanto a que temos hoje. E o mesmo é verdade, talvez seja ainda mais verdade na Europa. Suspeito que seja mais verdadeiro na Europa. Nos Estados Unidos, temos a primeira emenda à Constituição, que oferece proteções jurídicas robustas. Na Europa, não é o caso. Então acho que talvez seja ainda pior na Europa do que nos Estados Unidos. Aqui certamente está bem ruim. Você já viu acadêmicos e jornalistas reproduzirem a linguagem do Estado? Porque eu acho isso interessante. Orwell escreveu bastante sobre como funciona a propaganda. Você cria uma linguagem separada para nós e eles. E eu vejo isso também no meio acadêmico, especialmente na ciência política. Por exemplo, nós temos políticas, mas os nossos adversários têm comportamentos, certo? Então, há essa ideia pedagógica de que o nosso trabalho é socializá-los. Isso estava muito presente na ideia da União Europeia e da OTAN depois da Guerra Fria, que o papel do Ocidente era socializar todo mundo, como uma nova missão civilizatória, por assim dizer. E sabe, eu percebo que no meio acadêmico toda a linguagem é organizada de acordo com isso. A forma como os políticos falam, eles argumentam que os outros vão nos ameaçar, mas nós não ameaçamos. Nós, sabe, punimos ou recompensamos como um professor faria. Ou seja, a OTAN recompensa o bom comportamento, pune o mau comportamento. E toda essa suposição de um papel socializador é incorporada à linguagem. De novo, isso também é usado de forma muito acrítica por muitos acadêmicos. Sabe, se os chineses se recusam, eles se recusam a fazer concessões. Quando nós nos recusamos a fazer concessões, temos princípios. Os outros interferem em assuntos internos. Nós promovemos a democracia. Eles vão à guerra. Nós intervimos. Sabe, os russos buscam influência nos estados vizinhos. Nós estamos apenas promovendo o caminho europeu. Quer dizer, você tem esse tipo de linguagem em que não precisa mais apresentar argumentos. Então as palavras substituem os argumentos, o que é meio estranho. Porque o papel dos acadêmicos deveria ser, sabe, destrinchar essas palavras, discutir. Eu também tive uma experiência desagradável na minha universidade. Tive 37 colegas que me denunciaram e publicaram uma carta no jornal porque disseram, nós apoiamos a Ucrânia. Isso não apoia. E a razão é que eu argumento que deveríamos fazer diplomacia.
Não deveríamos enviar armas. E argumento que a OTAN contribuiu para provocar isso, o que considero importante para resolvê-lo. Mas pelo argumento deles, isso significa que você não se importa, porque as pessoas que se importam derrubam o próprio governo, boicotam a diplomacia, entram numa guerra que aparentemente não podem vencer. Então, não houve nenhum aprofundamento do argumento. O que significa ajudar a Ucrânia? Porque você pode ter perspectivas diferentes sobre isso. Eu acho que estamos destruindo eles ao fazer o que estamos fazendo agora. Estamos sacrificando eles como uma força por procuração. Mas não há nenhum aprofundamento do argumento. Ninguém quer discutir. Eles só têm esse conceito. Isto é a favor, isto é contra. E eu percebo que os acadêmicos fazem a mesma coisa, o que é muito estranho, porque vocês deveriam ter uma forma de destrinchar a linguagem. Não sei se isso é específico demais, essa linguagem dos centristas acadêmicos. Você também percebe isso, ou... Sim, acho que outra forma de dizer isso é a seguinte. É compreensível e não surpreende que autoridades do governo usem uma linguagem propagandística que de algum modo legitima as ações e demoniza seus adversários. Isso é compreensível. Você poderia dizer que esse é até o trabalho delas. Mas os acadêmicos não deveriam fazer isso. Os acadêmicos deveriam avaliar essas questões, deveriam ser imparciais, eles deveriam ser, essa é a palavra, objetivos. E não há objetividade. A academia é apenas um porta-voz dessas coisas. Ela simplesmente repete, sem senso crítico, a mesma linguagem que você está descrevendo. Outro termo que eu acrescentaria é intervenção humanitária, algo que me interessa especialmente. E a alegação é que quando os Estados Unidos intervêm, é por razões humanitárias. E quando merece críticas é quando não intervém. Se há algum lugar onde não intervém, isso demonstraria uma realpolitik cínica. A intervenção é humanitária porque busca proteger os mais fracos, protege minorias contra perseguição, evita genocídios, protege mulheres contra abusos e assim por diante. Essa é a linguagem que, digamos, os governos poderiam usar como propaganda. Mas aqui são os acadêmicos que a promovem. Existe toda uma indústria acadêmica em torno da intervenção humanitária. Esse é um tema enorme. E em grande medida eles usam a linguagem de órgãos governamentais e de ONGs, que têm vínculos estreitos com órgãos governamentais. É a linguagem da propaganda política, não da análise. Mas sabe, é nisso que a academia se tornou. E eu acho que basicamente sua função social é agir como porta-voz do poder. É isso que ela é, basicamente. E também uma justificadora do poder. E poderíamos dizer que os acadêmicos são, em certo sentido, tenho me interessado especialmente pelos acadêmicos como lobistas. Também observei isso no setor privado. Eles usam acadêmicos como lobistas, e os acadêmicos são os melhores lobistas porque são vistos como prestigiosos e sem afiliação. E espera-se que eles sejam altamente críticos em relação a interesses poderosos. Então, quando agem como porta-vozes desses interesses, são especialmente eficazes, porque as pessoas têm uma imagem da academia que está muito distante do seu papel real. Aliás, os próprios acadêmicos gostam de promover essa imagem, de que somos radicais, de que desafiamos o poder e assim por diante. Então, basicamente, acho que o que temos aqui é que a academia não está desempenhando o papel adequado. Pode-se dizer que se a academia tem uma função, é basicamente responsabilizar os poderosos. É desafiar o poder. Mas, mais uma vez, não é isso que estamos fazendo de jeito nenhum. Concordo. Bem, qual é a consequência de levar isso tão longe? Porque, sabe, a realidade só pode ir até certo ponto. Estou pensando em todos aqueles jornalistas e acadêmicos que, bem, no começo dos ataques dos Estados Unidos ao Irã, todo mundo teve que meio que repetir a mesma coisa. Slogans, sabe? O regime iraniano oprimia as mulheres. Sabe? Bem, depois disso vai ser muito melhor. Elas vão ter uma chance de liberdade. E aí, de repente, você viu uma virada para algo muito sombrio, em que, sabe, Trump diz, bem,
sim, nós temos que, sim, talvez destruamos uma civilização esta noite. E todo esse tipo de linguagem muito genocida. E eu não acho mais que alguém... Bem, acho que está bastante óbvio que o ataque ao Irã não foi uma missão humanitária. Quero dizer, é o que as grandes potências fazem. Elas buscam uma política de poder e a revestem com uma linguagem humanitária, benigna, como se fosse algo virtuoso. Mas o que acontece quando a realidade alcança isso? Ou será que não vai alcançar? Porque tivemos a mesma coisa. Se você se lembra do início da invasão russa da Ucrânia, havia histórias nos jornais sobre o fantasma de Kiev. Aparentemente, eles tinham um piloto de caça ucraniano que saía voando por aí, derrubando dezenas de aviões russos. Quero dizer, era absurdo. Foi uma afirmação absurda, mas todo mundo teve que fingir que era real, porque caso contrário, você mina a narrativa e aí passa a ser pró-Rússia. Essa é a lógica aqui. Mas o que acontece quando tudo isso se provar falso? Porque eu penso na guerra da Ucrânia, em tudo isso. A Ucrânia está vencendo. Os russos têm muito mais baixas. Todas essas histórias sem sentido. Em algum momento, isso vai desmoronar quando enfrentarmos a derrota, assim como no Irã. Haverá um acerto de contas. O que vai acontecer com os acadêmicos que sustentaram toda essa narrativa de que a Rússia, sem ser provocada, restauraria a União Soviética? Tudo isso. Quero dizer, o que acontece então? Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta excelente. Outro dia eu estava no programa do Pascal Lotas discutindo o que chamo de momento Vietnã. Veja, no Vietnã e também em todas as guerras, a narrativa é: estamos vencendo, estamos vencendo, estamos tendo vitórias sensacionais, vitórias fantásticas. Na Primeira Guerra Mundial, todo mundo dizia isso. No Vietnã, nos primeiros anos da Guerra do Vietnã, o governo dos Estados Unidos tinha todas essas narrativas de estamos vencendo, estamos vencendo. A contagem de corpos. Eles contavam o número de cadáveres, uma coisa macabra das forças comunistas. E ao que parece, inventavam os números. Muito parecido com o que estão fazendo agora com as baixas russas, suspeito eu. E isso se manteve de pé até certo ponto, até por volta de 1968, quando desmoronou. E quando desmoronou, surgiu o que se chamou de crise de credibilidade. Todo o establishment da política externa ficou desacreditado por cerca de uma década por causa disso. O apoio público à guerra evaporou. Sabe, o movimento contra a guerra cresceu a passos largos, porque era muito óbvio que a guerra não estava sendo vencida. As alegações de uma vitória iminente não eram críveis. Aliás, eram abertamente falsas. Daniel Ellsberg, que vazou os documentos do Pentágono, trabalhava para Robert McNamara, e ele dizia que, em particular, entregava a McNamara relatórios de inteligência sobre o quão mal a guerra estava indo no terreno. E então McNamara leu esses relatórios e saiu dizendo como as coisas estavam indo muito bem. Acho que depois de certo ponto, a realidade alcançou a propaganda e desacreditou não só a propaganda, mas todo o grupo de pessoas que a promovia, incluindo grande parte da mídia. Sabe, a mídia teve que mudar drasticamente, por um breve período, como resultado disso. Eu me pergunto se estamos chegando a esse ponto em relação à Ucrânia. Sabe, continuamos ouvindo essas narrativas. Talibã senta. Minha leitura da guerra pode ser steptor, e posso dizer o exército ganha muito maneira-se a war sob o peso de forças russas simplesmente maiores. E quando isso acontecer, pode haver um momento Vietnã em que a credibilidade das pessoas que fazem essas declarações simplesmente vai desmoronar, e o apoio público à guerra também vai desmoronar. Espero que isso aconteça, porque temo que um dos perigos aqui seja uma guerra nuclear. Isso está ficando realmente muito, muito perigoso, com os europeus basicamente falando abertamente sobre isso. Sabe, Kaja Kallas falou sobre como gostaria de dividir a Rússia em pedaços. Ela é praticamente a ministra das Relações Exteriores da União Europeia. Houve o ataque às bases de bombardeiros russos, às bases de bombardeiros nucleares estratégicos,
Acho que foi há um ano, muito provavelmente com a conivência de europeus e dos Estados Unidos. Very likely with European and US connivance. These are far more reckless than anything. Isso é muito mais imprudente do que qualquer coisa que tenha sido feita durante a Guerra Fria. E eu realmente temo que, se isso continuar, haja um risco muito significativo de que armas nucleares sejam usadas em algum momento. Então, espero que isso não aconteça. Que, em vez disso, tenhamos um momento como o do Vietnã, com o colapso do apoio público à guerra. Na Europa, isso pode ser muito dramático, porque as elites políticas dos principais países já estão em situação muito frágil. Veja pessoas como Merz, Macron ou mais recentemente Starmer, que foi forçado a sair. Eram figuras profundamente impopulares, com alguns dos índices de popularidade mais baixos da história das pesquisas, literalmente. Sabe, a Grã-Bretanha, acho que o quê? Teve 6 ou 7 primeiros ministros em 10 anos. Isso é extraordinário. E a única coisa que mantém esse projeto de pé é a narrativa de que estamos vencendo. E se ficar muito claro que não estamos mais vencendo, que nem sequer vamos ter uma vitória para mostrar, pode haver um colapso realmente dramático da confiança pública em todo o establishment político, além de uma instabilidade política prolongada. Acho que é para onde a Europa está indo agora. Mas acho que a boa notícia é que isso poderia basicamente levar ao fim do projeto da Ucrânia e pelo menos proteger o mundo contra uma guerra nuclear, que mais uma vez eu vejo como um perigo real aqui. Acho que essa é uma das coisas que as pessoas vão acabar percebendo. Se os ucranianos estivessem realmente vencendo, então de repente muita coisa do que a OTAN está fazendo agora poderia fazer sentido. Quer dizer, estamos ajudando eles a derrotar o invasor agressor, tudo isso. Mas, quando ficar evidente que a Ucrânia nunca esteve vencendo, estava perdendo, tudo o que fizemos foi ajudá-la a perder mais devagar. As pessoas terão que perguntar por quê. Por que boicotar a diplomacia, se você sabia que eles estavam vencendo? Por que tentar prolongar a guerra repetidamente se você sabia que eles estavam perdendo? Então, a única conclusão a que posso chegar é que usamos os ucranianos como representantes, simplesmente para tentar enfraquecer um adversário, mesmo sabendo que isso os destruiria. O mais fascinante é que o próprio Zelensky fez essa observação, lá em março de 2022, enquanto os Estados Unidos e o Reino Unido tentavam convencê-lo a abandonar as negociações de paz e escolher a guerra. Em uma entrevista à revista The Economist, ele disse que sim, há muitos países no Ocidente que querem uma guerra longa com a Rússia para enfraquecer um adversário, mesmo que isso signifique a destruição da Ucrânia. Certo, quer dizer, ele mesmo disse isso. Então, em algum momento, isso vai ter de vir à tona. Mas eu tinha uma última pergunta. Posso comentar o que você acabou de dizer? Temo que haja outra interpretação ainda mais perturbadora, a de que as elites europeias, incluindo as elites militares, estejam começando a acreditar na própria propaganda. Em outras palavras, quando você repete propaganda vezes suficientes, talvez comece a internalizá-la. E talvez elas realmente acreditem que a Rússia pode ser derrotada militarmente, que Putin pode ser removido, levado à raia, e que a Rússia pode ser fragmentada. Elas casam que isso é for e viável. E só porque eles continuam dizendo isso com tanta frequência, eu posso estar errado a respeito disso. E espero estar errado, e que eles estejam apenas mentindo descaradamente. Mas o que estou começando a ouvir é que eles não estão mentindo descaradamente. Eles realmente acreditam nessa retórica, de que isso é algo que pode acontecer e pode ser alcançado. Então acho que eles vão relutar muito em se desvincular disso, a menos que sejam forçados pelo público. Ainda tenho alguma esperança na democracia, de que o público em algum momento vai bater o pé e simplesmente dizer não a isso. Bem, infelizmente, isso faz parte da condição humana.
Nós somos animais de grupo. A sociologia nos ensina isso. E também vemos isso, pelo menos nos estudos de propaganda. O indivíduo racional pode ser crítico, mas o instinto de se ajustar ao grupo, essa psicologia de grupo, como Sigmund Freud a chamou, que foi instrumentalizada pelo sobrinho dele, Bernays, na propaganda, a psicologia de grupo se sobrepõe ao indivíduo racional. Então, mesmo que você tenha visto algo com os próprios olhos, ainda assim vai se ajustar ao grupo. Portanto, isso é bastante poderoso. O meu ponto é, se todos os jornalistas do seu país dizem a mesma coisa, se toda a classe política diz a mesma coisa, se todos os acadêmicos repetem a mesma coisa, você vai acabar seguindo a linha. É muito difícil não fazer isso. Mas, sim, o que eu queria perguntar é, será que precisa haver um momento Vietnã? Porque eu pensei que algo parecido aconteceria depois da guerra no Afeganistão. Foram 20 anos, todo o sangue e todo o dinheiro despejados nisso, e no fim, tudo foi exposto. Você teve os documentos do Afeganistão, que mostraram que enquanto o governo dos Estados Unidos dizia estamos vencendo, na verdade era falso. Eles sabiam que as coisas estavam indo mal. Temos documentos vazados da CIA mostrando que, bem, os europeus estão perdendo um pouco o interesse em ocupar o Afeganistão. O que fazemos? E a conclusão foi, vamos vender isso como promoção dos direitos das mulheres no Afeganistão, porque aparentemente os europeus se importam com esse tipo de coisa. É uma boa forma de vender a guerra como, sabe, uma questão de direitos humanos. Então você tem pessoas, como Jens Stoltenberg, o secretário-geral da OTAN, escrevendo um artigo de opinião com a Angelina Jolie, colocando um toque de Hollywood nisso, sobre por que a OTAN agora é a principal defensora dos direitos das mulheres. Acho que publicaram no The Guardian. É algo simplesmente extraordinário, quer dizer. Mas sempre foi absurdo. Sim, a OTAN não ocupou o Afeganistão durante 20 anos para libertar as mulheres, e eles não estavam vencendo. Então era tudo falso. Você imaginaria que quando isso veio à tona, depois daquelas imagens dramáticas da OTAN fugindo, pessoas caindo de aviões e tudo mais, haveria alguma repercussão. Mas parece que simplesmente mudamos de assunto. Como você explica isso? Bem, há vários fatores aqui, mas um deles é que eu sempre achei que uma das razões para a pressão por uma guerra com a Rússia, em 2022, foi compensar o fracasso no Afeganistão. Isso veio realmente muito pouco tempo depois. Acho que foi em agosto de 2021, devo dizer, que houve o colapso no Afeganistão, a retirada humilhante dos Estados Unidos, e então, em fevereiro, veio a guerra na Ucrânia. E parecia haver uma necessidade de compensar aquele fracasso, de encobri-lo e de garantir que o Afeganistão não resultasse em um momento Vietnã. Isso poderia ter acontecido, porque afinal estivemos lá por 19 anos. E depois gastamos centenas de bilhões de dólares. Quantas? Milhares e milhares de vidas foram perdidas. E por nada, absolutamente nada. Foi um enorme constrangimento sob qualquer critério, e a retirada foi profundamente incompetente. E tudo isso foi discretamente esquecido porque, afinal, havia algo muito mais importante no mundo. O grande urso russo ameaçando todo mundo. E isso foi, eu acho, até certo ponto, usado como... Acho que havia outras razões, obviamente, pelas quais os Estados Unidos queriam entrar em guerra com a Rússia e queriam garantir que houvesse uma guerra com a Rússia. E acho que foi exatamente isso que aconteceu. Provocaram a Rússia para que invadisse. Aliás, é algo sobre o qual tenho uma longa trajetória. Escrevi extensamente sobre como os Estados Unidos provocaram a União Soviética a invadir o Afeganistão em 1979. Uma situação muito parecida. Russia into the Soviet Union into invading Afghanistan in 1979. Very similar situation. But I think one of the triggers to it was indeed. Mas acho que um dos gatilhos para isso foi de fato o fracasso no Afeganistão. Então, tem isso. Agora, por que estou mais otimista desta vez? Tivemos vários fracassos dos Estados Unidos. Tivemos a guerra ao terror. Foi um fracasso. Tivemos a derrubada de Gaddafi. Foi um fracasso. É claro que a guerra do Iraque foi uma catástrofe de proporções notáveis, e não houve nenhuma responsabilização. Ninguém pagou preço algum por isso.
É impressionante. Nem sequer um pedido público de desculpas. Então, por que o público aceitou isso? Eu me surpreendo que o establishment tenha conseguido se safar dessa, deixe-me dizer. Quer dizer, parte disso, mais uma vez, é essa extraordinária névoa de propaganda que permeou toda a discussão sobre o assunto, e o fato de que isso é bipartidário. Os dois partidos apoiaram a continuidade desse tipo de política. E evidentemente, na Europa também, isso se estende praticamente por todo o espectro político. Mas acho que desta vez pode ser diferente, porque, quer dizer, um sinal muito revelador foi quando Trump entrou em guerra no Irã. Foi a primeira guerra de que consigo me lembrar em que logo de início, no começo mesmo, o público, ou pelo menos uma pluralidade, se opôs à guerra. Isso nunca tinha acontecido antes. O padrão típico é que no início o público apoia o presidente, apoia a guerra e depois se cansa dela à medida que a guerra continua. Desta vez o público se opôs desde o começo, então eu penso perder duas guerras, primeiro no Golfo Pérsico e depois na Ucrânia. Espero que isso seja um golpe tão dramático na ideia de intervenção sem fim e guerra sem fim, que finalmente leve ao colapso do apoio público, e que seja o momento Vietnã, quando o público simplesmente diz não, não vamos mais fazer isso. Agora, admito que há algumas diferenças históricas aqui bastante óbvias. A mais marcante, é claro, é o recrutamento obrigatório. Os Estados Unidos tinham um exército de conscritos no Vietnã. Havia serviço militar obrigatório para os homens. E havia maneiras de escapar disso se você tivesse educação. Mas se não tivesse, praticamente acabava indo para o delta do Mekong. Então, um grande fator na oposição à guerra era o recrutamento obrigatório, o alistamento compulsório. Isso não existe mais. Hoje é um exército de voluntários. Mas ainda assim, acho que o público está ciente de que isso está reduzindo seu padrão de vida. Está tendo um impacto real no padrão de vida. Aliás, ainda mais na Europa do que nos Estados Unidos, mas também nos Estados Unidos. Então penso que há uma percepção, acho que há uma percepção, de que existe uma escolha entre armas e manteiga. Isso ficou cada vez mais claro para o público, até mesmo para os menos instruídos. E acho que no fim, mais uma vez, talvez eu esteja sendo otimista. Otimista demais. Talvez eu esteja me entregando ao pensamento positivo, mas não acho que seja isso. Acho que essa pode ser a sequência de acontecimentos que finalmente vai acabar com o apoio público e com a viabilidade política do projeto imperial que temos desde o fim da Guerra Fria. Espero estar certo. Veremos. I hope I'm right. We'll see. I hope you're right as well. I do suspect though that Também espero que você esteja certo. Mas eu suspeito que se Trump for derrotado no Irã, na volta para casa eles passem por Cuba e tentem transformar isso num pequeno sucesso, para compensar essa derrota. Mas acho que você está certo. Uma derrota no Irã, uma derrota diante da Rússia. E isso, é claro, fica ainda pior por causa dos problemas econômicos que só estão se acumulando. E isso vai ganhar vida própria. Acho que depois disso, vai ser difícil controlar a narrativa. Então, espero que você esteja. Esse é um minuto podcast que me nota otimista. Então, dá para bem para mim. Muito obrigado por tocar esse mental. So let's leave it there and thank you so much for taking the time. Obrigado, Glenn.